Olá. Em Romanos 16, 22, diz assim: Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Eu queria fazer uma paráfrase desse versículo, diz assim: Eu, Samuel, que preparei essa aula, vos saúdo no Senhor. Vamos hoje, então, dar continuidade à nossa série de estudos a respeito da tão grande salvação, baseados nessa revista da editora Cristã Evangélica. Hoje, nós vamos estudar a primeira parte da lição número 6. São perguntas importantes sobre o pecado. Bem, nós vamos rever rapidamente o que foi visto na lição passada. Revisão. Na última lição, nós estudamos a respeito da provação e da queda, sendo a provação um teste de fé, um teste de obediência, né, que foi feito sobre os nossos primeiros pais. A queda foi exatamente a consequência da queda, a consequência deles terem sido reprovados nessa prova. Bem, nós gostaríamos de mencionar também que a opção para a recuperação do que foi perdido foi dada também por Deus em Jesus Cristo. Então, essa será a tônica aqui do nosso estudo de hoje. Vamos estudar, né, essas lições aqui, essas questões importantes, que são o que é o pecado original, se existem pecados em diferentes níveis, e como perdoar a mim mesmo depois de ter sido perdoado por Deus e pelo meu próximo. Vamos lá. Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 1, versículos 5 até 10. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Deus eterno, obrigado por mais este dia, pelo privilégio que temos de estudar a tua mensagem. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e ainda irá nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o pecado. Nós já temos estudado bastante aí a respeito disso, mas o que nós precisamos lembrar? O pecado é errar o alvo. O pecado é não atingir o padrão de Deus para o ser humano. A primeira desobediência foi praticada por Lúcifer, promovendo uma revolta aos anjos. Esse pecado atingiu os anjos que seguiram a Lúcifer. Lúcifer era o representante deles. Agora, mas qual é o pecado que atingiu a humanidade e a criação? Então, foi outra desobediência. Foi a desobediência de Adão. Ele foi dito a ele: olha, todas essas árvores aqui vocês podem experimentar, mas daquela lá não. E foi exatamente isso que ele fez. Ele experimentou daquela que não
deveria ter sido aproveitada. Bom, com respeito aos anjos, eles foram criados no começo de tudo. E foram criados já num número fixo, não teve reprodução de anjos. Então, daqueles que escolheram seguir a Lúcifer, estão aí, são os anjos maus, os diabos e etc. Os anjos bons são aqueles que ainda continuam prestando serviço a Deus e à sua igreja. Agora, no nosso caso, o nosso representante foi Adão. Foi dado, de maneira diferente, foi dado a Adão e Eva a obrigação de reprodução. Eles foram criados sozinhos, né, somente o casal, eles foram depois então responsáveis pela reprodução. Agora, o grande problema, né, quer dizer, o que ocorre com a reprodução é essa. As características dos pais acabam passando para os filhos. E então essa característica da desobediência foi uma daquelas que passou para os filhos. Então, como eles pecaram, então a grande discussão é essa, né? Então, de onde veio o pecado? Então, o pecado veio deles e veio para nós, para toda a humanidade, pelo fato deles terem sido nomeados por Deus como os nossos representantes. Então, a falha deles acabou sendo imputada a nós também, porque eles eram os nossos representantes. Agora, vamos então começar a responder aquelas questões importantes que aparecem tanto para todo mundo, em todas as áreas. Nós precisamos pensar a respeito desse assunto. O que é o pecado original? Bom, sabemos que o pecado original é o primeiro pecado. E o primeiro pecado é a desobediência. Agora, esse primeiro pecado, então ele veio como a gente já comentou antes, ele já veio a fazer parte de toda a humanidade. Então, todos são pecadores por terem herdado essa característica lá de Adão e Eva. Por quê? Porque eles foram os responsáveis pela população, foram responsáveis pelas pessoas do universo, do mundo. Em Salmos 14, e outros salmos, mas eu escolhi o Salmo 14, 2 e 3, está assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, todos estão jogados nessa situação. Agora, vamos estudar com um pouco mais de detalhe o que a palavra de Deus nos traz lá em Romanos 5, e vamos pegar alguns versículos aí entre 12 e 19. Então vamos lá. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bem, nós poderíamos até perguntar, se não fossem Adão e Eva que estivessem lá no Éden, e fosse a gente, fosse eu não sei se nós não teríamos feito a mesma coisa, porque realmente esse é um problema da humanidade. Então, porque todos pecaram. Agora, vejam só. Pegar Adão e Eva, os nossos representantes, somos como eles, né? Como eles são nossos, somos como eles. Assim, o fato da desobediência deles ter sido imputada a nós é porque a natureza dele foi passada a nós. Agora vamos ver. Lá no versículo 15, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque pela ofensa de um só, morreram muitos. Mas, muito mais, graças à graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
foram abundantes sobre muitos. Então, aqui começa exatamente a explicação entre Adão e Cristo. Através de Adão entrou o pecado, agora, através de Cristo, saímos do pecado. Então, essa é a ideia. Lá, nós não tivemos a opção. Nós fomos gerados por ele, então não tivemos a opção. Mas agora aqui não. Aqui nós temos a opção de, em Jesus, sermos libertos dessa condenação. Como está dizendo, pela ofensa de um só, morreram muitos. Então nós podemos nos livrar dessa morte através de Jesus, porque é o dom pela graça de Deus. Mais um texto ainda. Quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, ganhamos a qualidade de Jesus na mesma medida. Ou seja, Deus agora nos vê através de Jesus. Antes, foi imputado a nós o pecado de Adão. Agora não. Agora, Deus vê a nós através de Jesus Cristo. Ou seja, pela obediência de um, então ele vê os outros também como obedientes. Então, tudo pela bondade. Lá nos versículos 17 também ele fala, né? Em Adão reinou a morte, mas em Jesus a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a comparação, a morte em Adão, a vida em Jesus. Lá no 18, o juízo sobre todos os homens para a condenação, por causa da desobediência. Mas a graça para a justificação que nos dá a vida em Jesus. Em Jesus. E por último, 19, muitos se tornaram pecadores. Em Adão, agora, em Jesus, muitos se tornarão justos. Por quê? Exatamente porque são vistos através de Jesus. Repetindo, da mesma maneira como Adão foi o representante nos levando para o pecado, Jesus é o nosso representante nos levando para a justiça. Então, essa é a ideia do pecado original. Então, o pecado original, pelo fato de que Adão pecou e transferiu e transmitiu para a humanidade essa característica, essa qualidade. Então, vamos então para a segunda questão. Existem níveis de pecado? Tem pecado que é pior do que os outros? Bom, vamos ver. No catolicismo romano, é classificado como o pecado mortal e o pecado venial. O que é o pecado mortal? É aquele pecado doloso, aquele que a pessoa faz querendo fazer. E o pecado venial é aquele culposo, quer dizer, a pessoa faz sem querer. Vamos dizer, uma pessoa atropela alguém na rua. Ninguém sai na rua para atropelar alguém. Então, aconteceu, mas não foi por querer, não foi, a pessoa não saiu para isso. Agora, em Romanos 3, 26, está dizendo o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, em Romanos 6, 26, 3, 26, não há a diferenciação entre pecado mortal e pecado venial. Não. Pecado é a transgressão da lei. Seja ele mais pesado, seja ele mais leve. Mas é a transgressão da lei. Então, o salário do pecado é a morte. Então, de maneira assim, bem geral, nós dizemos o seguinte, que do ponto de vista da lei, não há diferenciação. Não há um pecado que seja mais grave do que o outro. Mas nós vemos isso na Escritura Sagrada que, em algumas situações, há diferença, sim. Por exemplo, existem algumas diferenças. Vamos ver aqui. Vamos ver o primeiro caso, um caso em que não há diferença e um caso em que há diferença. Vejam, a culpa legal. No caso da culpa legal, como a gente já disse lá no texto lá de Romanos, não há diferença. Por mais leve que seja a transgressão, ele é tido como culpado. Em Tiago 2,10 nós temos o seguinte, olha,
Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la por inteiro. Então, não tem diferença entre, por exemplo, a pessoa cometeu um pecado, mas foi um pecado levinho, aquele grandão lá, ela não cometeu, não. Mas não importa. Do ponto de vista da Escritura Sagrada, não há diferença. Por quê? Se tropeçar numa partezinha de nada, já é julgado como culpado de quebrar a lei inteira, né? Segundo esse texto de Tiago aqui também. Por outro lado, lá no Antigo Testamento, existiam as diferenças legais. Então, no caso das diferenças legais, havia diferença. Em Israel, por exemplo, o crime doloso era punido com a morte. A pessoa morria. Então, se ele cometesse um determinado crime, ele morria. Ele morria também para pagar. Mas também havia o crime culposo. No caso do crime culposo, havia várias cidades de refúgio. Para que serviam essas cidades de refúgio? Servia para, quando a pessoa cometia um crime culposo, quer dizer, sem a pretensão de cometer aquele crime, ele era levado para essa cidade de refúgio, com o objetivo de que ele não fosse eventualmente linchado pela sociedade antes do julgamento. Como nós vemos hoje. Hoje a pessoa ela é acusada de um determinado crime, de vez em quando ninguém falar, a pessoa é acusada de um determinado crime. Então, antes mesmo de ser comprovado se realmente ele é um criminoso, a população vai lá e lincha. Então, para evitar esse tipo de situação, existia a cidade de refúgio. Então, aquela pessoa ela era levada, ia morar, ia ficar naquela cidade até que houvesse um julgamento e a pessoa iria ser punida, mas não tão severamente como era a punição pelo crime doloso. Quer dizer, realmente ele morria. Isso lá no Antigo Testamento, lá em Números 35, Levítico capítulo 4, então tratam bem, explicam bem a respeito desse assunto. Então, olha, em alguns casos tem diferença, mas de maneira geral não tem. Então, do ponto de vista do Novo Testamento, nós temos essa indicação de que não há diferença entre um pecado e outro. Todos são transgressão. Bem, mas ainda assim, existem alguns outros casos aqui no Novo Testamento. Então, por exemplo, Jesus, referindo-se a Judas, lá em João 19 anos, ele diz o seguinte, olha, ele conversando lá com Pilatos, ele diz assim, olha, mas aquele que me entregou a ti tem um pecado maior. Ou seja, está dizendo que a possibilidade do pecado de Judas, o pecado da traição, de ter traído o Filho de Deus, então ele teria um pecado maior. Então, parece que o próprio Jesus está fazendo aí uma comparação entre os níveis de pecado. E em Tiago 3:1 também fala a respeito dos professores, dos mestres. Os mestres, ao pecarem deliberadamente, terão maiores cobranças. Então, se, por exemplo, uma pessoa comete um determinado tipo de pecado, então ele vai ser cobrado. Mas se o professor cometer aquele mesmo pecado, a cobrança para ele será maior. Então, por isso que normalmente as pessoas que vão ministrar, que vão fazer, então eles não podem ser pessoas, digamos, neófitos. Então, precisam ser pessoas experimentadas e com essa consciência de que eles serão cobrados com mais veemência. Mais um é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Mateus 12, de 23 até 28, narra uma situação em que Jesus fez um milagre muito difícil. Ele expulsou muitos demônios lá de uma determinada pessoa. Agora, qual foi o problema? As pessoas que estavam assistindo aquilo, eles estavam com o coração tão endurecido que não reconheceram de jeito nenhum que Jesus fez uma coisa boa. Eles não reconheceram de jeito nenhum que aquele homem ele estava endemoniado e que foram tirados dele aquela
série de demônios. Aí o que os homens fizeram? O coração endurecido disse: não, isso não é de Deus, não. Isso é o demônio. Ele está fazendo isso pelo demônio. Então, é o demônio expulsando o demônio. Então, Jesus contesta, falando sobre isso. Como é que pode? O reino está dividido entre si. Então, o que foi? Depois, logo em seguida, ele fala, né, que mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Porque foi através do Espírito Santo que aqueles espíritos maus foram expulsos do homem e aquelas pessoas estavam atribuindo ao diabo um milagre de Jesus com o Espírito Santo. Então, se você atribuir ao Espírito Santo um trabalho do diabo, não tem perdão. Então, esse também é um nível de pecado. Então, os outros pecados serão perdoados, mas esse pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Para terminar a parte de hoje, como perdoar a mim mesmo depois que Deus e o próximo já me perdoaram? A gente vê muito isso. As pessoas que vivem sofrendo porque não conseguem gozar o perdão que tiveram dos seus pecados. Então vamos ver. Aqui, ó. Jeremias 31, 34. O Senhor falando: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, olha, aquele pecado já era, já passou, já está enterrado, não vai ter mais nenhum efeito sobre a sua vida. Depois, lá em 1 João 1,9, como nós lemos aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, quem é o juiz de todos os juízes? É o Senhor. Agora, como é que alguém pode anular o veredicto de inocente do juiz da mais alta corte do universo? O Senhor é o juiz da mais alta corte do universo e ele declarou inocente, porque ele perdoou. Ele perdoou o pecado. É lógico que nós estamos considerando aqui que se Deus o perdoou, é porque o arrependimento foi sincero. É lógico que minha esposa, meu irmão pode me perdoar se eu tiver uma boa lábia. Eu, às vezes, não me arrependia, mas eu o convenci de que eu me arrependia, a pessoa me perdoa. Mas a Deus não. Se eu não me arrepender sinceramente, eu não receberei o perdão. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com, imaginando uma pessoa que ela arrependeu-se de verdade, sinceramente. Então, ela foi perdoada sinceramente, completamente por Deus. Então, não é possível a pessoa jogar fora o veredicto de inocente dado pela mais alta corte do universo. E aí, o que fazer? Então, o que nós imaginamos é que essa pessoa ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda pastoral, precisa de aconselhamento, enfim, a pessoa precisa reconhecer de que o julgamento de Deus é muito maior do que o julgamento de si próprio. Você não se arrependeu sinceramente? Então, não está perdoado. Se nós tivermos conhecimento de alguma coisa dessa, o que nós precisamos é isso, orientar a pessoa a procurar ajuda, no sentido de que, olha, você precisa se convencer de que Deus é o maior juiz do universo, é o juiz da mais alta corte do universo. E se ele te perdoou, não tem mais quem te condene. Pode curtir, viver feliz com o perdão que você teve do Senhor. Muito bem. Na próxima aula, então, nós vamos responder a 3 outras perguntas importantes a respeito do pecado, que é:
O nosso desejo de não pecar é realmente honesto? Pessoas de moral muito elevada também são pecadoras? O que significa dizer que Deus entrega pecadores às suas próprias paixões? Então, vamos chegar, né? Vamos esperar a próxima aula que nós vamos responder essa pergunta. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê confiança de que realmente o perdão de Deus é uma graça através de Jesus Cristo e nós podemos viver bem, viver feliz com esse perdão, aliviando todas as nossas cargas. Tá bom? Então, da mesma maneira como eu falei um versículo lá no começo, eu vou dizer outro agora. Os últimos versículos de 1 Coríntios 16, 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado a Deus por essas instruções que o Senhor nos deu. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.